Shalom! Estamos iniciando Conectadas com a Bíblia, estudo bíblico online. Seja bem-vinda à aula número 10. Parabéns! Nós estamos aí no finalzinho do capítulo 3, mas vamos falar muitas coisas ainda a respeito desses três judeus corajosos. Ananias, Misael, Azarias estavam fazendo ali o seu culto racional, a sua adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Estavam se recusando a prostrar e adorar aquela imagem, aquele ídolo. Eles não iriam fazer uma adoração a um Deus falso, sendo que eles eram adoradores do Deus verdadeiro. E o que nós aprendemos com isso? Que não pode haver uma entrega total a Jesus Cristo sem a entrega do nosso corpo. O cristão que mente, que fofoca, ele ainda não consagrou a sua língua ao seu Senhor Jesus Cristo. Por isso que precisamos tomar muito cuidado como estamos representando o Senhor Jesus Cristo em nosso viver, no nosso proceder, o que falamos, como nos comportamos. Devemos lembrar que devemos apresentar cada membro do nosso corpo no modo de vida que todas as pessoas estão nos observando. Então, todo cristão, em todos os tempos, deve se portar como um representante de Cristo Jesus. E nós vemos aqui também no capítulo 3 o Nabucodonosor. Então, este rei ímpio era o fato de que ele reconheceu que ali estavam três judeus que não adoraram aquela estátua, porque eles escolheram adorar o Deus verdadeiro, entregando-se assim os seus corpos, os corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o que isso te faz lembrar? De Romanos capítulo 12, a carta de Paulo aos romanos, aos crentes que estavam ali. É isso que Deus quer de nós, um sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus. Vamos falar com o nosso Deus antes de fazer a leitura do capítulo 3 de Daniel. Convido você nesta hora a falarmos com um Deus Altíssimo. Eterno Deus, nós te damos graças. Rendemos graças, louvor e adoração nesta hora, através da leitura da tua palavra no livro de Daniel que estamos estudando e que nesta noite tenhamos a compreensão e agradecemos, Senhor Deus, por ter nos guardado, por ter cuidado de cada vida. Obrigada por cada lar, por cada família, Senhor Deus. Em nome de Jesus, obrigada porque Tu és o Deus da nossa vida, o Deus que nos salvou, que nos redimiu na cruz do Calvário e ressuscitou para nos trazer a justificação. Hoje, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigada, Senhor Deus, por tão grande prova de amor. Obrigada porque agora somos justificadas, declarada justa. A conta, a dívida que tínhamos por causa dos nossos pecados, o Senhor Jesus Cristo pagou um alto preço. E com o seu sangue, o sangue do Cordeiro de Deus, que tirou, removeu de uma vez por todas o pecado do mundo. É no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, a nossa esperança, o Deus de Israel, a quem nós oramos e agradecemos. Amém, amém. Muito bem, aula 10, hoje é 7 de outubro de 2025. Saiba o que vem por aí na série do livro de Daniel.
O tema de hoje será Escapando do Fogo. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 18 para a gente ter uma compreensão melhor. Então a resposta foi que os 3 judeus se posicionaram e disseram: nós nos recusamos a nos curvar. Fique sabendo, ó Deus, rei Nabucodonosor, que o nosso Deus, a quem servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. 18. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor, mudou o aspecto do semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego a fim de lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados, vestidos com suas capas, túnicas, chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira quente. Uau! E a chama do fogo matou, sabe quem? Aqueles homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses 3 homens caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados? E eles responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer dano algum. E o aspecto do 4º homem é um aspecto semelhante ao Filho de Deuses. Então chegou-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente e falou dizendo: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, os conselheiros do rei, todos eles contemplando, viram que o fogo não tinha tido o poder algum sobre os seus corpos, nenhum cabelo só de sua cabeça tinha queimado, nem as suas capas se mudaram e nem cheiro de fogo passaram sobre eles. E falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem e nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia, ou seja, falar mal contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e suas casas sejam feitas entulhos, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego lá na província de Babilônia. Palavra do Senhor. Amém. Os versos 19 a 27
nós vemos que trata da execução dos 3 amigos de Daniel. Analisando, recordando, falando os nomes agora em hebraico. Ananias significa Jeová é gracioso, Misael, quem é como Deus? Azarias, Jeová é o meu socorro. No verso anterior, 16 a 18, eles fizeram a sua declaração notável que nós comparamos com o livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, onde os judeus dizem: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que significa: Ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é único. E este remanescente, esses 3 judeus, estavam declarando, falando, orando, testemunhando estas palavras e falando do seu próprio Criador, o Deus El Elyon. E este versículo em Deuteronômio é recitado diariamente até hoje pelos judeus religiosos, pois ele enfatiza a importância de ouvir para obedecer. Esse é o significado do Shema Israel. Ouve Israel, ouvir para obedecer. E ouvir é crer, né? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O Senhor Deus é o único, é assim que eles reconhecem, é assim que o judeu testemunha. E nós também, que somos do corpo de Cristo, da era da graça. Nós servimos a um único Deus, a saber, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Agora eu quero falar sobre uns princípios da interpretação da Bíblia e a tipologia, que a gente pode aprender aqui no capítulo 3 de Daniel. Vamos lembrar, o Antigo Testamento, antes da cruz, nós temos tipologias, tipos, exemplos, sombras de coisas que virão. Então, a tipologia do Antigo Testamento, ela é encontrada no seu cumprimento no Novo Testamento, depois da cruz. O que é a tipologia? A tipologia é um elo, ela conecta os ensinamentos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O Novo Testamento ele está oculto no Antigo e o Antigo Testamento se revela, ele é exposto, ele mostra no Novo Testamento. E é claro que tudo devemos fazer examinando à luz da palavra de Deus, sempre comparando Bíblia com Bíblia. Então vamos falar agora da tipologia profética. Lembrando que o primeiro evento mais importante, agora nesse tempo, que vai acontecer, qual é? É o arrebatamento da igreja. Nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo nas nuvens. A segunda vinda de Cristo para a igreja nas nuvens, para Israel, quando ele vai descer na terra no final da tribulação. Então, ela está em 2 partes. Então, nós aguardamos a volta do Senhor Jesus, a noiva se encontrando com o noivo, que é o arrebatamento. Nós vamos sair daqui da terra, vai ser um rapto, para que não passemos pela tribulação, porque não há julgamento, não há condenação para quem está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, depois da igreja, o corpo de Cristo, ser arrebatado para o céu, agora entendendo isso, vamos analisar, à luz de Daniel capítulo 3, fatos históricos que está neste capítulo 3, que servem de tipologia para os eventos futuros, que está prestes a acontecer. Então, primeiro tipologia profética que a gente encontra aqui é que Nabucodonosor, ele é uma tipologia de um anticristo, o homem do pecado, o homem da iniquidade, que um dia
unirá todas as religiões do mundo e vai ser sobre um comando de um único homem, uma cabeça só, é o anticristo. Então o seu sistema religioso será universal e Satanás, nesse período, exigirá uma adoração. E todos os que se recusarem, ele vai pagar com a morte. Eles vão para o corredor da morte. Então você pode conferir isso em Apocalipse, capítulo 13, versos 4, 7, 12 e 15. E aí você vai estudar isso depois e vai ver que há um paralelo entre Daniel capítulo 3 e o último livro de Apocalipse 13. A segunda tipologia profética que nós encontramos em Daniel capítulo 3 é a estátua. A estátua é uma tipologia da estátua que será construída pelo anticristo. Ela vai ser levantada, erigida em um templo judaico. Aqui no capítulo 3, ela foi construída e ela foi levantada no Campo de Dura, no capítulo 3, verso 1, na província de Babilônia. A estátua do período da tribulação, ela vai ser levantada no templo judaico. Conforme Mateus 24:15, o próprio Senhor Jesus Cristo se refere a esta imagem como a abominação da desolação, que Daniel fala aqui no seu livro. Isso quer dizer o quê? Que um dia Satanás fará um milagre, dando vida para a estátua. É isso mesmo que você ouviu. Fazendo-a andar. E isso está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 11. Tem muitas coisas para estudar em Apocalipse, gente. Muita coisa. Vamos conferir. E vi subir da terra uma outra besta. Ela tinha 2 chifres, semelhantes a um cordeiro, e falava como o dragão. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chágua mortal fora curada. Então ele vai fazer um sinal milagroso, uma ressurreição, tudo isso para enganar os habitantes da terra. A igreja não estará mais aqui nesse período. Então, voltando, Daniel capítulo 3, ele trata do começo do tempo dos gentios. Lembra no capítulo 2? O sonho, a estátua, começa com a cabeça de ouro. E aí vai tendo a queda da Babilônia, vem o Medo-Persa. Então, é uma sucessão da queda das potências mundiais. E até quando vai isso? Apocalipse 13 trata do final, o fim. Aí vai vir uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas e pum! Derruba. Aí agora quem vai passar a ser o cabeça? Israel, o Senhor Jesus, o Messias, que vai implantar o seu reino messiânico, o seu reino pleno aqui na terra. E nós, a igreja, seremos os seus súditos. A tipologia profética, a terceira que nós encontramos no capítulo 3, a fornalha ardente. Ela é uma tipologia do período da grande tribulação, que vai ser um período de 7 anos, mencionado por Daniel como sendo a 70ª semana. Nós vamos estudar lá no capítulo 9, especificamente falando desse assunto, nos versos 24 a 27. Aguarde aí que a gente vai estudar mais para frente. Então, esse período, ele começa com uma falsa paz, um acordo de paz. A gente sempre vê na mídia, nos jornais, os governadores fazendo aquele aperto de mão, né? Ali na frente de todo mundo, né? Aquela carinha, tá tudo bem, aquele sorriso. Às vezes nem tanto, né? Às vezes se pegam. Hoje, mas vai ser um período de uma falsa paz.
um acordo de paz com a nação de Israel, né? Só que isso não vai durar muito tempo. Assim como a paz de Sadraque, Mesaque e Abednego ali na Babilônia não durou muito tempo. Os judeus da tribulação no futuro irão experimentar um tempo de perseguição como nunca houve antes, gente. Um período de provação. A angústia de Jacó, como diz os profetas, um período de grande aflição. Será um tempo de perseguição, principalmente para Israel e também para as demais nações. Então, a sua fornalha nesse período tribulacional será muito mais quente. O rei Nabucodonosor falou: aqueça 7 vezes mais, vai ser muito mais quente, do qual nós nunca poderemos imaginar. A quarta tipologia profética são esses 3 judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles são uma tipologia dos filhos de Israel que serão preservados na grande tribulação. Então Deus preservará um remanescente da fornalha ardente, da grande tribulação, um grupo fiel de judeus crentes que o inimigo não poderá exterminar, não pode acabar com a vida deles, não pode aniquilar. Nem Nabucodonosor, nem os anticristos de todas as eras, com toda essa perseguição que eles têm acirrada com Israel, eles vão conseguir acabar com eles. E nem tampouco o anticristo lá do período da tribulação. Porque Apocalipse fala dos 144 mil judeus selados. Estes sim são os verdadeiros testemunhas de Jeová. Eles que são os testemunhas de Jeová. Porque eles estão lá em Apocalipse 7. Estes são 12 mil de cada tribo de Israel. São 12 tribos. 12 mil de cada tribo. Então eles serão preservados nesse período da tribulação, esse período de angústia de Jacó, grande perseguição, um período de pressão do inimigo, de Satanás, mas Deus já preparou um remanescente que vai pregar o evangelho do reino por todo mundo, todo mundo. Nós hoje, da era da igreja, pregamos o evangelho da graça. Então hoje o Senhor Jesus está no trono da graça, ele não está no trono do juízo, ele está no trono da graça, favor e merecido. A gente leva a palavra de Deus, leva a palavra de salvação, de perdão às pessoas que estão perdidas, para que elas se convertam e o Senhor então dê uma nova vida para elas, dê uma nova posição para essas pessoas, para que não passem por esse período da tribulação. Então, todos os tempos, em todas as eras, o Senhor sempre preserva um remanescente, um grupo fiel, crente no Senhor Jesus, para levar a mensagem da salvação. Tempo da graça, evangelho da graça. No período da tribulação, quando a igreja não estiver aqui, o evangelho do reino, que será pregado pelos 144 mil judeus que foram selados pelo Senhor. Você pode conferir também Apocalipse 15, 2. Depois vocês conferem, estudam essas referências. Então, o remanescente terá vitória sobre a besta, né? Que eu estou falando lá de Apocalipse, lá do fim dos tempos. E aqueles que perseguiram serão aniquilados. Eles receberão o juízo, aí sim serão lançados no lago do fogo eterno, que é o Guiena, o inferno. Aí é um lugar onde fica corpo, alma e espírito e penalidades eternas. Então, Daniel 3, no verso 22, o que aconteceu com aqueles que perseguiram os judeus ali na Babilônia?
E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, o que aconteceu com a chama do fogo? A chama do fogo matou na hora aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, que são Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados, caíram amarrados no meio do fogo da fornalha ardente. Eles caíram dentro. Mas aqueles homens foram ali na hora, morreram por causa do fogo. Imagine nós aqui na cozinha, né? Você vai lá, faz um assado, aí ficou tantas horas ali assando aquela carne, ou um bolo, uma torta. Quando você abre o forno, a porta, vem aquela quentura assim no rosto, né? Então vocês imaginam como que estava ali. Não, gente, eu não quero nem imaginar, né? Os cabelos da gente até prende os cabelos, porque é um calor muito quente. Então, nós vemos que em Tessalonicenses 2,8 fala do fim deles, dos que perseguem. Apocalipse, capítulo 20, no verso 10, vamos ler, a gente está aqui pertinho, Apocalipse 20, 10, diz que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, o falso profeta, de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Nós temos também 19 e 20, agora volta um capítulo. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, adorar a sua imagem. Esses 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde como enxofre. Esse é o Guiena. Então, comparando aqui com Daniel 3:22, estes homens foram mortos no instante em que carregavam esses 3 judeus. Então, o que aconteceu aqui em Daniel capítulo 3 é uma visão profética do que acontecerá futuramente no fim dos tempos. Antes, veja bem, antes de Cristo estabelecer o seu reino na terra. 1 Timóteo 4:1 também fala. Então, todos os sinais apontam para o quê? Para o retorno iminente do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa redenção, queridas, está mais próxima do que nós podemos imaginar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito bem. Aí você pensa, né? Mas por que eu passo por provações, perseguições? Deus envia essas provas, essas tribulações? Sim. E nós constatamos aqui em Daniel capítulo 3 que tem esse exemplo da prova de fogo. Eles experimentaram a temperatura máxima, não é o filme da TV, não. É a temperatura máxima da fornalha de fogo ardente que Nabucodonosor pediu para aquecer 7 vezes mais do que de costume. Então, a provação do homem é a oportunidade de Deus. E Deus trabalha em nós e através de nós. Sabe por que nós não temos experimentado os grandes planos e propósitos de Deus em nossas vidas? É porque não temos uma comunhão íntima com o Senhor. Então devemos nos voltar para Deus e dar essa oportunidade. Porque Deus tem um propósito nas provas que eu e você passamos. E qual é então o propósito da provação? Tem um porquê? Sim, a provação faz parte do meu crescimento, do seu crescimento espiritual. Ela faz parte do nosso treinamento diário de Deus em nossas vidas. Lembre-se, Ele está em nós, Ele vive em nós. E aonde passarmos por momentos difíceis, o Senhor está agindo. Fique tranquila, confie nele. Nós devemos aprender os resultados da provação para que sejamos o quê? Participantes
da sua santidade. E Deus tem tudo, tudo, exatamente tudo planejado. Cabe a mim e a você confiarmos no Senhor e entregarmos tudo nas suas mãos. Deus está aperfeiçoando algo na sua vida, querida. Creia nisso. Você que é filha de Deus, Deus está aperfeiçoando algo tremendo na sua vida. Aprenda isto, é uma lição. Talvez você esteja passando por uma prova, por um momento difícil na sua vida, a fornalha deve estar aquecida 3 vezes mais do que de costume e você se pergunta: e agora? O que devo fazer? O que vai acontecer com tudo isso, comigo, com o mundo, com as pessoas? Encare isso que você está passando agora como um preparo. Existe primeiro na nossa vida, na vida de um cristão, a preparação. O que o Senhor faz agora, não compreendemos, mas sempre virá um depois na vida dos filhos de Deus. Sempre encontramos um depois para os homens e para as mulheres de Deus. E a nação de Israel ainda está nessa provação. Futuramente, tá? Israel como nação vai buscar o Senhor de todo o coração. Hoje, esse estado deles como é que está? Os judeus estão espalhados pela terra, sem Deus, sem esperança, sem o Messias, estão sendo desprezados, odiados. Há milênios estão tentando apagar do mapa Israel, mas não vão conseguir. O profeta Jeremias descreve lindamente no capítulo 31, deixa eu ver se eu tenho tempo de ler. Jeremias 31, ele diz que enquanto existirem os astros, o sol, a nação de Israel vai continuar existindo. Então, sempre há um depois para os filhos de Deus. O povo de Israel vive. A existência de Israel é a prova de Deus. Lembre-se disso. Então, Jeremias 31, verso 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tornei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança para, apesar, de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta aliança que farei com a casa de Israel, aí marca aí na sua Bíblia, depois daqueles dias. Que dias são esses? Da tribulação, tá? Então, depois daqueles dias, porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e Israel será meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, não vai precisar ter curso conectados com a Bíblia, não vai precisar ter cursos de teologia, não, ninguém precisa mais ser ensinado, porque todos conhecerão o Senhor, todos me conhecerão, diz o Senhor, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Ok, Deus falando com a nação de Israel. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, as ordenanças da lua, das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. Jeová de Sabaote é o seu nome. Se lhe faltarem o sol, a lua, as estrelas, o bramido do mar, as suas ondas, se deixar de existir, aí o que o Senhor fala? Deixarei também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Quando que o sol vai deixar de existir? Então, da mesma forma, o Senhor não deixará a nação de Israel. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima, quem que pode medir o céu lá em cima? Me fala.
e for sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. E por aí vai. É lindo Jeremias, né? Um dia a gente lê com mais calma. Então, há um depois para Ananias, voltando a Daniel 3, Misael, Azarias, nesta prova de fogo no capítulo 3. Então, a nós, lancemos também, nós que somos da era da graça, toda a nossa ansiedade diante de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Essa carta de Pedro é fantástica no capítulo 5, versículo 7, e eu descrevi aqui do 8 ao 9, que segue a leitura. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar, a qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre todos os vossos irmãos no mundo. Essas palavras estão em 1 Pedro 5, 8 e 9. É como se o Senhor dissesse assim para você: olha, filha, agora, nesta hora, você não entende, mas mais tarde você vai entender. Lembra da cena do Senhor Jesus lavando os pés dos discípulos em João capítulo 13, quando ele lava os pés de Pedro, ele diz: Pedro, agora, nesta hora, você não entende, mas mais tarde você vai entender. E isto é o suficiente para exercitarmos a nossa fé. Exercite a sua fé no depois de Deus. Agora você não compreende, mas exercite, trabalhe, treine a sua fé no depois de Deus. O que importa não é o agora da prova, é o fim é que importa. É o depois de Deus em nós é que importa. Pense no fim, não no agora, no imediato da prova. Temos na Bíblia o exemplo de Jó. Ele não sabia por que ele estava passando por aquela tribulação terrível na sua vida, mas a tribulação de Jó era um conflito entre Deus e Satanás, assim como esses três judeus. O grande conflito, o maior conflito de todos os tempos, a maior batalha que travamos, nós pensamos que somos nós, né? Mas a maior batalha de todos os tempos é Deus e Satanás. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 ao 18, o apóstolo Paulo começa falando para nós, para os crentes: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É uma batalha espiritual, lembre-se disso, lembre-se disso. E olha, não há atalhos, não há uma maneira fácil para você obter a glória de Deus. Você e eu precisamos experimentar o sofrimento, é isso mesmo que você ouviu. Precisamos experimentar o sofrimento. Não podemos ter uma coroa sem antes termos a cruz. Há um preço a pagar, e esses três judeus pagaram com a sua vida. Na Universidade de Deus, aprendemos muitas lições, e o nosso caráter é forjado, o nosso caráter é moldado. Ananias, Misael e Azarias, seus nomes em hebraico, entenderam perfeitamente, e eles confessaram diante de todos que estavam ali presentes, que ser um servo do Deus vivo é mais importante do que fazer a vontade do homem, a vontade do mundo e a vontade da carne. Ser, o verbo ser, é mais importante que o verbo fazer. Um cristão não deve falar: eu faço isso, eu faço aquilo. Não é fazer, 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 fazer. Não há desodorante que tire o cheiro do esforço, do suor, daquele que faz as coisas na carne. É ser. Ser um cristão
ter uma vida em que todos vejam, ali está um representante, ali está um embaixador de Cristo. Não é fazer. Primeiro é crer, para depois fazer. Então, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, aqui falando as palavras de Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Que a gente está se despedindo deles, hein? Desses homens. Eles diz, o nosso Deus é que pode nos livrar da fornalha ardente e da tua mão, ó rei. Eles falaram educadamente, respeitosamente, sem afronta, sem querer ficar se defendendo, nada disso. Responderam naturalmente, com toda uma postura que um cristão deve ter, a confiança que eles têm, aonde está firmada a sua fé. É nessas horas que a gente vê, né? Aonde que eu estou firmada? Nos meus sentimentos ou no Senhor dos Exércitos, né? O Deus Altíssimo. Ele fala, e se isso não acontecer, ele quis dizer, se Deus não me livrar da fornalha e da tua mão e eu morrer, mesmo assim, ó rei, fique sabendo que eu não vou servir aos teus deuses, eu não vou adorar a estátua de ouro que você levantou. Que lição preciosa, que postura cristã. Só Deus pode me salvar e te salvar. Só Ele pode nos livrar da condenação, do pecado. Só Ele pode nos livrar do lago de fogo, do inferno. E eu pergunto, você já está salva? E eu falo novamente aqui, nesta noite, não é o fato de você participar dos encontros na igreja, de você participar até mesmo das aulas aqui, ou até mesmo você ser batizado na água, nada disso vai te salvar. A única pessoa que pode te salvar é uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus e será salvo. E depois sim, vai ser um processo a sua vida, é uma consequência. Depois que aceitamos a Cristo, nós vivemos uma novidade de vida. Nós queremos estar em comunhão com pessoas que professam a mesma fé que nós temos. Lembre-se disso. O único caminho que nos leva para o céu é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não há salvação em outro nome. Não há. Só no nome de Jesus. Você já nasceu de novo. Os 3 judeus enfrentaram a fornalha de fogo ardente e a fúria do rei Nabucodonosor. Eles não mudaram de ideia quando lhe foi dado, vou te dar uma segunda chance, hein? Você vai ouvir o som da trombeta, da isso, da... Não mudaram de ideia. Eles não se curvaram. Eles não adoraram a estátua. A sua fé e a confiança estavam firmadas em Jesus Cristo, que é a rocha. Eles experimentaram o depois de Deus, depois daquela atitude de fé. E que testemunho ao Deus Altíssimo ali na Babilônia, ali naquele dia de gala, quantos representantes estavam ali e eles testemunharam isso. Então aprendemos uma lição. Você está passando pela prova de fogo, mas Deus está trabalhando para realizar algo grandioso em você, creia. Ele tem um futuro melhor para você. Ele tem um depois para você. E nas horas duras da prova, que eu e você experimentamos, vem uma tremenda intimidade com o Senhor. Como isso é maravilhoso. Daniel de 9 a 27, capítulo 3, nós vemos eles escapando do fogo. Se Deus é preeminente em sua vida, então isso será afetado em seu discurso. Quando usamos o nome do Senhor, estamos preparadas para adorá-lo. E os 3 judeus não se entregaram a essa ira do rei, a vontade de Nabucodonosor. Quando uma pessoa se entrega à ira, o que acontece? Ela perde o discernimento, ela se torna covarde, com ameaças, que foi o que ele fez, e perde a razão. Versos 19 e 20. Agora, quando uma pessoa se entrega à palavra de Deus, ela ganha discernimento
e ela se torna corajosa e ela usa a razão, a lógica. E a nossa maior missão como crentes em Cristo Jesus é revelar 3 R's: reverenciar e representar o nome do Senhor, aonde quer que estejamos. Então nós encontramos nos versos 19 e 20 a fúria do rei, que não esperou que se repetisse a cerimônia. Ele ordenou um maior aquecimento da fornalha, ordenou que os homens mais poderosos que o atassem e que, por último, fossem lançados na fornalha. Como eles foram lançados? Com os seus mantos, túnica, chapéu e outras roupas que eles estavam ali vestindo. E a triste consequência no versículo 22 que nós já lemos é que as chamas do fogo mataram os homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, os versículos 23, eles caíram atados dentro da fornalha, ou seja, amarrados. Versos 24 e 25, nós vemos o espanto do rei. Então, toda aquela fúria dele, ele arregalou os olhos, né? Porque ele assistiu o quê? Um evento de grande poder. Os homens que levaram morreram na hora, mas eles estavam ali. E aí os 3 judeus não se consumiam. Eles estavam soltos, andando de um lado para o outro, e tinha uma 4ª pessoa que juntamente com eles passeavam, andavam ali. Quem é essa 4ª pessoa na fornalha? Quem é essa 4ª pessoa na fornalha? Como que Nabucodonosor descreve no versículo 25? Semelhante a um filho dos deuses. Ele reconheceu que era algo sobrenatural. Não era alguém do nosso meio, não era um ser humano. Então ele descreveu. E quem era? Nós sabemos quem é essa 4ª pessoa. Ele é o Filho de Deus. Estava ali dentro da fornalha, dentro das chamas de fogo, junto com seus crentes fiéis. Olha isso. Deus não veio com um balde d'água e apagou tudo aquilo, não, não. Ele estava dentro, naquela prova, junto com seus crentes fiéis. Esse é o Deus que nós servimos. Então, após a comoção de Nabucodonosor, ele pediu que os 3 amigos de Daniel saíssem da fornalha. Peraí, o que é isso que nós estamos assistindo? Então ele viu um evento real, ele não viu um sonho, não foi uma visão, não, ele foi real, ele assistiu. Então a 4ª pessoa foi vista por ele, mas ela desapareceu quando os 3 saíram da fornalha. O anjo de Jeová, o anjo do Senhor, né? Ele é uma teofania, ou seja, é o Senhor Jesus pré-encarnado. Quando você lê João 1, e o verbo se fez carne. Então, no Antigo Testamento, é o verbo pré-encarnado. Aí você encontra essas passagens de Gênesis, Juízes, Zacarias, que agora eu não tenho tempo, mas depois você lê essas passagens onde fala o anjo do Senhor, o anjo de Jeová. Os 3 amigos representam o caráter do remanescente fiel, que durante o tempo dos gentios serão preservados da perseguição dos gentios. E a preservação de um remanescente também foi mais tarde reforçado pelo Império Medo-Persa, que a gente vai estudar em Daniel, no capítulo 6, onde Daniel vai para a cova dos leões. Então Nabucodonosor ordena, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde, e eles saíram do meio do fogo. Esse é o depois de Deus na vida dos teus filhos. Deus Altíssimo, que nós já vimos, estudamos, aparece diversas vezes. No aramaico significa Ailai e deve se referir dentre todos os deuses. Este Altíssimo dos 3 judeus, amigos de Daniel, é o mais alto, o mais excelente. E nós vemos em Gênesis 14, versos 18 e 22, aparece também o Deus Altíssimo, que significa o possuidor dos céus e da terra.
Este é o nome identificado no hebraico em El Elyon, que é o Deus que trata com os gentios. Em Deuteronômio 26:19 também essa palavra Elion é usada para destacar Israel de todas as nações. E ali, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram um destaque na Babilônia. Em outras palavras, dentro de uma série de nações, Israel será colocada no mais alto lugar, porque a salvação vem dos judeus. É o Elion, mais alto poder, pois tu, Senhor, é o mais alto. Sobre toda a terra, tu és mais exaltado do que todos os deuses. Gente, eu vou passar um pouquinho aqui. Eles confiaram no Deus Altíssimo. Versículo 29, nós vemos o decreto do rei. No versículo 30, a compensação após eles serem humilhados, agora veio a exaltação, né? Deus exalta os humildes, mas Deus resiste os soberbos. E aí o rei fez essas motivações, ele falou, não há Deus, e quem falar mal será aniquilado, né? Não falem mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então nós vemos a tipologia bíblica que nós já estudamos juntas, e para encerrar, o que é o coração? Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. O primeiro órgão que se forma no corpo humano é um coração. É a primeira coisa formada no ventre materno. O coração se forma 21 dias depois da fecundação. Olha que algo extraordinário. Nenhum outro órgão no corpo humano é formado antes do coração. A primeira coisa a ser formada, o coração. O coração e todo o braço do coração, né, que são os vasos sanguíneos. Então as pessoas pensam que é o cérebro, mas não é. Nós somos aqui e não aqui. O coração, por isso que está escrito sobre tudo que se deve guardar. Guarde o seu coração, porque ele é a sede de todas as decisões da nossa vida. Por exemplo, quando você fala, eu quero me lembrar daquela professora na segunda série. Então, quando você faz isso, você está ativando o quê? Uma memória. Não é isso? Quando a gente fala, aprenda, decor o versículo, decor, coração. Entende? Então, coração, Deus tem nas suas mãos o coração do rei. Capítulo 3 de Daniel, vamos encerrando aqui. Ele inicia com Nabucodonosor exaltando seu ego, exigindo adoração para si. E termina com o rei, reconhecendo que o louvor, a exaltação e a adoração e o poder é para o Deus de Daniel, de Isaías, Misael, Ananias, oh meu Deus, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Chamei todo mundo aqui, mas também é o Deus de Isaías. Ele é o Deus maior de todos os deuses que ali se encontram na Babilônia, e essa belíssima descrição nós vemos nos versos 28 a 30. Bendito seja o Deus de Israel. Shalom Adonai, Shalom. Shalom Adonai, Shalom. Shalom Adonai, Shalom Adonai. Shalom Adonai, Shalom. Até de repente.